Meus amados, paz do Senhor Jesus. Mateus capítulo de número 7, os versículos 24 ao versículo de número 29 para a nossa meditação. Eu lerei os pares e a igreja procederá com a leitura dos versículos ímpares. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Porquanto ensinava com autoridade, e não como os escribas. Amém. Que Deus abençoe. Os irmãos podem se assentar, glorificando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Meus amados, damos graças a Deus por mais esta oportunidade. Sempre dizemos que é nos dada pelo Senhor para estarmos na sua casa e nesse momento estudarmos com os irmãos mais um pouco em relação à palavra de Deus, direcionada ao nosso coração, de acordo com a nossa necessidade na condição de servos de Deus, de filhos do Senhor. Estamos nesta caminhada rumo ao céu de glória, como dissemos aqui no domingo, é a nossa maior esperança, um dia estarmos com o Senhor Jesus. Graças a Deus que temos esta esperança. Por esta esperança, nós estamos aqui firmes, sabendo que breve estaremos com o Senhor. Louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos que já estão presentes nesta casa de oração. Nós queremos, meus queridos, prosseguir o estudo da palavra de Deus. Pois estamos estudando com os irmãos nestes dias, como os irmãos recordam, falando ainda sobre frutificação espiritual. Falamos sobre esse assunto com os irmãos, baseado no Evangelho segundo João, capítulo de número 15. Os irmãos recordam sobre o que temos estudado com os irmãos e percebido pela exposição da Bíblia, da revelação da palavra de Deus, que o propósito de Deus com cada um de nós é que sejamos frutíferos em nossa vida espiritual. Tenho dito aos irmãos, e gostaria de dizer novamente nesta noite, que somos árvores, ou comparado a árvores, de caráter frutífero. Precisamos, portanto, produzir frutos para o reino de Deus. Temos falado com os irmãos sobre alguns frutos. Eu gostaria de lembrá-los nesta noite. Qual é o primeiro fruto, meus irmãos? Qual é o primeiro fruto, irmãos? Santificação. Segundo? Perfeição. Terceiro? Dependência. Quarto? Oração. Quinto? Testemunho. Glórias a Deus. Nós estamos no versículo de número 8 do capítulo 15 do Evangelho de João, onde a Bíblia diz que nisto é glorificado meu Pai, palavras de Jesus, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. Pois bem, irmãos, falando portanto sobre esta questão, os irmãos devem lembrar sobre o que estamos falando convosco, que nós glorificamos a Cristo à medida que estamos produzindo frutos, à medida que nós estamos dando testemunho como servos de Deus, nós glorificamos o nome do Senhor. Não podemos perder isto de vista. Nosso testemunho, meus queridos irmãos,
deve ser ou abranger os 3 níveis: local, regional e mundial. Já estamos falando com os irmãos sobre o 3º nível de testemunho, nível de testemunho mundial. Estamos analisando com os irmãos ainda a vida do profeta Daniel, que estava fora de seus termos, fora de sua terra, mas permaneceu fiel ao Senhor nosso Deus. E o fruto do testemunho de Daniel, ou o testemunho de Daniel, levou o nome do Senhor nosso Deus a ser glorificado, como temos estudado com os irmãos. Prestem atenção. Assim sendo, meus queridos, nós percebemos na escrita do livro do profeta Daniel, que Daniel se distinguiu, e nós estamos estudando com os irmãos como é possível o cristão se distinguir, não para a glória humana, mas para a glória de Deus. Deve ser o objetivo de cada um de nós crescermos espiritualmente, frutificarmos mais, nunca para a glória nossa, mas para a glória do Senhor nosso Deus. Sobre esta questão, meus queridos, nós estamos estudando a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 12 ao 16. Estamos falando com os irmãos sobre o versículo 12, onde os irmãos devem recordar que Paulo mostra para Timóteo que ninguém tinha o direito de desprezá-lo pelo fato de que ele ainda era novo, jovem, mas Timóteo precisava, portanto, ser exemplo dos fiéis. Paulo diz que ele precisava ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Palavra, trato e proceder significava, portanto, a vida pública, e a palavra, isso significava a palavra e a vida pública de Timóteo. Falando, portanto, meus queridos, sobre caridade ao amor de Deus derramado em nossos corações. O Espírito fala, portanto, sobre inclinação espiritual. Na fé, lealdade a Cristo e a sua igreja. E estamos falando agora sobre ser exemplo na pureza. A pureza temos considerado com os irmãos, à luz da Bíblia, que é a santificação. Não podemos esquecer isso, embora nós não ficaremos detido no versículo de número 12, desceremos ao 13, 14, 15 e 16, onde nós observamos mais 3 grupos de coisas que Paulo relaciona aqui, que Timóteo deveria observar. Mas eu quero nesta noite dar prosseguimento à questão da pureza, que é a mesma santificação. Falando, portanto, sobre a pureza, nós estamos estudando com os irmãos, quero frisar, pelo fato de que algumas pessoas que estão aqui conosco não estavam nos outros dias, e pode ser que não perceba, portanto, o que é que nós estamos falando com os irmãos. A pureza é a separação do pecado, que gera em cada um de nós sinceridade em nossos corações. Uma vez havendo sinceridade em nossos corações, aparece dentro de cada um de nós o sentimento de inculpabilidade, pelo fato de que estamos preparados se Jesus voltar para arrebatar a sua igreja. Ao mesmo tempo, nós nos sentimos inculpáveis pelo fato de que não somos os promovedores do pecado, do mundanismo e das coisas que desagradam e aborrecem ao Espírito de Deus. Pelo contrário, somos promovedores daquilo que está em concordância com a bendita e soberana vontade do Senhor nosso Deus. Quando, meus queridos, nós temos esse sentimento de inculpabilidade em nosso coração, nós percebemos que ele existe pelo fato de que nós não amamos o mundo. Abra sua Bíblia agora, então, em 1 de João, capítulo de número 2, onde nós estamos neste momento estudando com os irmãos. Os versículos 15, 16 e 17, onde a Bíblia diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Bendito seja o Senhor. Pois bem, irmãos, esteja com a sua Bíblia aberta e dê-me atenção, por favor. Começamos a falar com os irmãos que João, aqui, o apóstolo João, ele nos mostra 3 aspectos essenciais do mundanismo: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos
e soberba da vida. São três aspectos essenciais do mundanismo, que são conhecidos também como três canais pelos quais o homem peca contra Deus. O homem peca através ou por meio da concupiscência dos olhos, da concupiscência da carne e por meio da soberba da vida. Temos estudado isto com os irmãos. A concupiscência dos olhos, ela gerará a concupiscência da carne, e em terceiro lugar aparecerá a soberba da vida. E nós precisamos tomar, portanto, cuidado em relação a esta questão. A concupiscência da carne, João a descreve em primeiro lugar. Mas se nós analisarmos, parece que deveríamos descrever, estudar a questão primeiro da concupiscência dos olhos, pelo fato de que através da concupiscência dos olhos é que manifesta-se, portanto, a concupiscência da carne. Mas já temos estudado com os irmãos a concupiscência da carne. Nós queremos, portanto, agora estudarmos com os irmãos ou continuarmos a concupiscência dos olhos. A concupiscência da carne é conhecida como a sensualidade e o desejo pelo que é abominável aos olhos do Senhor e do que é fora do padrão divino estabelecido por Deus. A concupiscência da carne não reconhece padrão, não reconhece norma, não busca aquilo que corresponde com a lei de Deus, mas busca satisfação própria, mesmo que isto venha a ferir quem quer que seja, ou seja, qual for os valores. A concupiscência da carne, ela só para quando ela se sente realizada, e nós precisamos tomar cuidado em relação a isso. A concupiscência dos olhos envolve, portanto, que a pessoa não tem, ao passo que a concupiscência da carne já envolve o que a pessoa tem em seu poder, até porque a carne, para realizar ou para consumar o fato, ela precisa ter algo em suas mãos. Todavia, a concupiscência da carne envolve o que ela ainda não tem, mas o que ela vê, o que é visualizado, o que é contemplado. E aqui nós precisamos tomar muito cuidado. Salomão, em Eclesiastes, capítulo de número 8, começamos a ver isso com os irmãos na semana passada, capítulo de número 1, versículo de número 8, Salomão nos diz algo muito interessante. Ele nos afirma aqui nesta passagem, e quem conhece ou já estudou a vida de Salomão, sabe o porquê que Salomão está dizendo isso. Ele afirma no capítulo 1, versículo de número 8, a parte B do versículo: os olhos não se fardam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Todavia, nós estamos falando sobre a concupiscência dos olhos. Prestem atenção. Os olhos não se fardam de ver. Começamos a estudar isso na semana passada com os irmãos. Agora, é preciso considerarmos que, se nós olharmos o capítulo 1 de Eclesiastes, nós vamos observar que Salomão aqui está mostrando a vaidade de todas as coisas que são terrestres, pelo fato da valorização do coração do homem em relação ao que é passageiro, ao que é terreno, ao que hoje existe, amanhã já não é, em detrimento do que é permanente, do que é sagrado e do que nós deveríamos desejar ardentemente em nossos corações e não abrirmos mão no sentido de não possuirmos os valores espirituais. Todavia, quando nós olhamos, fazemos uma análise em relação à igreja do Senhor Jesus no tempo presente, nós ficamos alarmados, porque nós contemplamos uma série de crentes na atualidade que estão presos pela concupiscência dos olhos e facilmente poderão cair no pecado da concupiscência da carne, neste aspecto do mundanismo, ou neste canal pelo qual o homem ou a mulher pecará contra o Senhor nosso Deus. Neste momento, meus queridos irmãos, nós precisamos tomar cuidado, uma vez que Salomão nos alerta, segundo a sua descrição, que os olhos do ser humano, ele não se farta de ver. Quanto mais ele vê, mais desejo ele tem de ver. E é exatamente por ver que a cobiça é gerada, que a cobiça
aparece é exatamente, meus queridos, por colocarmos os olhos naquilo que não corresponde com a vontade do Senhor nosso Deus. Prestem atenção, nós pecamos, ou o ser humano peca, colocando os olhos naquilo que é desagradável aos olhos do Senhor nosso Deus, e peca por ouvir também aquilo que não corresponde com a vontade do Senhor nosso Deus, porque ouvindo pode gerar curiosidade. Gerou curiosidade no coração do homem, do ser humano, automaticamente o homem ou a mulher desejará ver aquilo que para ele ainda é desconhecido, aquilo que ele ainda não viu. E uma vez vendo, geralmente o coração desejará o que os olhos viram, o que os olhos contemplaram. Nós ouvimos o pastor Rodrigo dizer, Coríntios 2:9, o apóstolo Paulo está dizendo naquela carta, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou. Então preste atenção, analise o contrário. Então é aquilo que o olho vê, que o ouvido ouve, que sobe ao coração. É praticamente impossível ser gerado no coração de alguém algum sentimento, sem alguém ouvir, sem alguém ver. À medida que o homem, que o ser humano vê, ouve, o coração deseja. Passa a existir um desejo, porque aquilo sobe no coração do ser humano. E se o ser humano aí não tem cuidado, equilíbrio, se nele não foi gerado perfeitamente o fruto do Espírito de Deus, para ele ser um homem comedido, para ele ser um homem, meus queridos, que tenha na vida dele temperança, equilibrado pelo Espírito do Senhor, ele vai ferir, portanto, os princípios da palavra do Senhor nosso Deus. Então, meus queridos irmãos, tenhamos cuidado. Os olhos não se fartam. É tão natural isto que nós observamos, que nós vamos observar Salomão. Parece que Salomão está cheio de tédio aqui. Parece que o coração de Salomão está na realidade desvalorizando algo que é de suma importância para o ser humano. Imagina um ser humano surdo e cego. O pastor Rodrigo falou nesta noite sobre a necessidade de ouvirmos. Quem é cego? Ele deseja ver. Quem é surdo? Deseja ouvir. Ele entende que lhe foi negado a possibilidade de ouvir e a possibilidade de ver. E não se engane, tudo que ele puder fazer para ver e para ouvir, ele fará. A exemplo disso, você lembra de Bartimeu, que era cego, e a multidão lhe tentou calar por diversas vezes, mas quanto mais eles o tentavam calar, a Bíblia diz que mais alto ele gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Graças a Deus. Ninguém, meus queridos irmãos, deseja ser cego. Então parece que Salomão está desvalorizando os olhos e a audição, os ouvidos. Parece que ele entende que isso não tem valor. Porém, Salomão está contrariado porque ele embaraçou por causa dos olhos. Salomão está contrariado porque ele tropeçou por causa dos olhos. Salomão está contrariado porque ele embaraçou também por coisas que ele ouviu. No Novo Testamento há uma citação bíblica de nosso Senhor Jesus nos Evangelhos, nos dizendo que nós temos cuidado com o que vamos ver e também com o que iremos ouvir. Os irmãos já perceberam que há uma constante batalha, inclusive em relação à questão de ouvir, de pastores com a igreja, na questão de pessoas que ouvem piadas, na questão de pessoas que assentam nas rodinhas para ouvir qualquer coisa, na questão de pessoas que ouvem músicas mundanas e ouvem também músicas cristãs, entendendo que está tudo bem. Chegará um tempo na vida deste homem, desta mulher, se ele continuar ouvindo músicas mundanas, profanas, contrárias
a palavra do Senhor nosso Deus, que ele perderá a vontade de ouvir um hino, e ele não mais ouvirá. Ele só ouvirá se ele estiver dentro da igreja, porque ali ele não pode proibir cantar hino, senão ele não vai ouvir. Chega ao ponto de na casa dele não tocar um hino, porque ele começou a ouvir aquilo que ele não devia ouvir. As pessoas não acordam para esta verdade, não param para pensar nesta questão. A curiosidade, ela aparece, ela floresce quando você ouve alguma coisa que você não deveria ouvir. Você vai ver essas duas coisas trabalhando na vida de Eva. Eva ouviu a serpente falar, e provavelmente pela primeira vez. Mas que curiosidade, nenhum dos outros animais falava, mas a serpente falou. O que Eva não sabia é que Satanás estava personificado na serpente, é que o diabo estava ali naquela ação. O que ela achou interessante, o que foi atrativo, e o que despertou nela o interesse de aproximar, e na sua aproximação, à medida que ela aproxima, as duas coisas trabalharam junto, ouvir e ver. Ela colocou os olhos no fruto que Deus havia dito para ela não comer, ou para Adão não comer. E Adão é servo, não resta dúvida, que tinha dito para Eva: nós podemos comer de todas as árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, Eva teve equilíbrio, até que a serpente lhe falou: no dia que você comer. Ela ouviu, os seus olhos vão se abrir, e você vai ser como o Altíssimo. Você vai ver como ele vê, você vai entender como ele entende. Preste atenção, ouvir. A curiosidade nasceu. É provável que muitas outras vezes Eva já tinha colocado os olhos naquela fruta, mas aqui não se tratou só. Ela foi, irmãos, ela cedeu mediante o que ela viu e o que ela ouviu. Salomão parece estar cheio de tédio, revoltado, porque nós sabemos o quanto é valioso para nós os nossos olhos. Que Deus guarde-nos da cegueira, principalmente quem já conheceu a luz. Só que lá no Novo Testamento Jesus diz que se os nossos olhos for tropeço para nós, é melhor ficar cego. Claro que Jesus ali, ele não quer literalmente que arranquemos os nossos olhos, mas ele quer que você perca a visão para as coisas ímpias, para as coisas mundanas, para as coisas temporais, passageiras. Isso é uma expressão muito forte, que alguns a consideram como hipérbole, isto é, uma palavra dita de uma forma forte, para que cause impacto no ouvido ou em quem ouve, a ponto dele não esquecer aquela verdade que está sendo aplicada no seu coração. Jesus queria mostrar que era melhor entrar no inferno sem ver, era melhor entrar no céu sem ver, do que no inferno com os dois olhos, vendo, contemplando tudo. Então prestem atenção, cuidemos em relação a isto. Salomão está nos dizendo que os olhos não se fartam. Quando nós analisamos isso, nós pensamos em primeira mão que Salomão deveria agradecer a Deus e dizer: Senhor, eu te dou graça por poder ver. Como é bom poder ver, como é maravilhoso poder enxergar. Porém, Salomão parece que quer mostrar um quadro negativo, o outro lado, irritado. Ele está dizendo: os olhos não se fartam. É porque ele tinha embaraçado por causa dos seus olhos. Os ouvidos também não cansam de ouvir, não fartam de ouvir. É porque ele tinha embaraçado também nesse aspecto. Você quer ver isso de uma forma clara? Continue ainda
no mesmo livro de Eclesiastes, capítulo de número 2, e veja o que a Bíblia diz, ou Salomão está dizendo, no versículo de número 10. Você está com a Bíblia aberta? Culto de terça-feira, irmãos, tem a sua Bíblia aberta. Eclesiastes capítulo 2, versículo de número 10. Veja o que a Bíblia diz: e tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Interessante. Os olhos desejam. Interessante, irmãos. Salomão está dizendo que não teve cerca para os seus olhos. Não houve limites para os desejos, a que ele denomina como desejos dos olhos. Porque pelos olhos, exatamente pela sua visão, ele veio realizar tudo que nasceu no seu coração. Tudo que ele havia desejado. Claro, o desejo nasce no coração do homem, lá na alma do homem, assim nós usamos dizer, onde está a sede das nossas emoções, dos nossos apetites, onde estão os anseios, a vontade, o desejo está aí. Porém Salomão nos diz: e tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Então, em outras palavras, irmãos, Salomão se deixou seduzir pelo engano dos olhos. Salomão se deixou embaraçar pelos seus olhos. Quantos de nós, inclusive, nós estamos falando sobre concupiscência dos olhos, quantos de nós somos enganados pelos olhos? Os nossos olhos, ele vê o que está à nossa frente, mas não consegue ver além disso. Você vê o profeta Samuel chegando na casa de Jessé, convidando os filhos de Jessé para o sacrifício. Ele está incumbido por Jeová de consagrar ou ungir um entre os seus filhos para ser o próximo rei de Israel. Mas quando seus olhos se voltam para Eliabe, o filho mais velho, a Bíblia diz que ele respondeu lá dentro dele: certamente aí está o ungido do Senhor. Porque os olhos viram. E o que os olhos viram? Um moço forte, mas não viu o coração. Quantas decisões erradas que pessoas já tiveram porque não conseguiram disciplinar os seus olhos, não conseguiram ser temperados. Os olhos viram e se curvaram, dobraram como um boi que toma uma pancada na testa. Não sei se você já viu o boi caminhando para o matadouro. Antigamente matavam muito assim, levavam o animal e ele ia caminhando, e ele encontrava com a marreta de 5 ou 10 quilos na testa, e era só a marreta encostada na sua testa que ele caía de joelhos no chão, para depois sangrá-lo. Quantos que foram golpeados e caíram assim, porque não tiveram cuidado em relação aos olhos? As pessoas dizem: não há limite, não há cerca, eu não tenho culpa porque não há cerca para os meus olhos. Discipline-os pela Bíblia. Crie uma cerca para os seus olhos bíblica. Visão disciplinada, olhos disciplinados. Jó 31, versículo 1. Eu fiz uma aliança com os meus olhos. Então mostra que ele tinha domínio. Claro que por Deus que estava na vida dele. Eu fiz um concerto com os meus olhos: não os fixarei em uma virgem. Ele era casado e estava feliz com a esposa. Mas a virgem é formosa para outro. Para mim é a minha companheira. Glória a Deus! Salomão, que embaraçou tanto por causa dos olhos, diz a Bíblia que Salomão, na
sua velhice, as mulheres perverteram seu coração. Ele olhou. Agora deixa eu lhes dizer uma coisa. Aqui, em Eclesiastes e Provérbios, ó como ele está contrariado com mulheres. Leia, você está lendo? Vocês estão lendo Provérbios, Eclesiastes agora, é isso? Cadê o povo do plano da leitura bíblica? Sumiu? Quem está lendo? Vocês, alguém já está em Cantares, amém? Quem está em Eclesiastes aí? Em Cantares é o amor entre Cristo e a igreja, representa o amor entre Cristo e a igreja. Mas Eclesiastes, Provérbios, você vê o quanto Salomão parece até, irmão, que ele não errou o tanto que ele está ensinando. É porque ele não quer, falta de prudência, dizendo que o moço que assim procede é falta de prudência, falta de juízo, falta de entendimento. Em outras palavras, sabe o que ele está dizendo? Aqui em Eclesiastes ele abre o verbo. Diz o pastor Rodrigo, não fala o vernáculo alto, ele abre o verbo, ele está dizendo em tolo, sem entendimento, que não atenta para as correções, para a sabedoria, ele vai e diz que é tolo. Preste-me atenção. Salomão aqui está dizendo: e tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Porém, preste atenção no 11: e olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Salomão nos mostra o quadro de um homem aqui que está contrariado com as coisas. Ele nos revela o quadro de um homem aqui decepcionado com tudo, até parece que sem esperança, dizendo que tudo sobre a terra é vaidade, tudo é vaidade, e o homem é preso por causa disso. Salomão foi preso por causa disso, pecou contra Deus por causa disso, contrariou o coração do Senhor nosso Deus por causa disso. Então guarde esta palavra no seu coração. Ó quantos que por um olhar fizeram uma escolha errada, olharam para o que era aparente, não conseguiram olhar de olhos fechados. Significa isso olhar na oração, olhar na consagração, na leitura da Bíblia, e depois, falando nesse aspecto de casado, está casado. Interessante, antes de casar, não quer saber. Antes de casar é assim, isso vale para quem é solteiro e para quem já é casado. Antes de casar, não quer saber que o marido precisa ter as virtudes que a Bíblia fala. Antes de casar, não quer saber que a mulher precisa ter as virtudes que a Bíblia fala. Depois que casou, começa a dizer assim: mas o meu marido não tem aquelas virtudes que a Bíblia fala. O homem começa a dizer: mas a minha mulher falta em relação ao que a Bíblia diz sobre o papel da mulher. Mas foi atraído pelos olhos, olhou. Agora ele sente, ou ela sente, que foi uma escolha errada. E como dizia o pastor Luiz Antônio, não tem mais jeito, vocês dois devem caminhar juntos até chegar ao céu. Vocês agora não se desgrudam mais. Agora o negócio é permanecer firme até Deus fazer as correções na vida de um ou de outro. Mas entenda, nem tudo que você coloca aos seus olhos, nem tudo que você coloca aos seus olhos, e que por você ver, você se sente atraído, lá no seu coração é gerado um desejo. Nem tudo que você coloca aos olhos e que gera um desejo pode ser bom para a sua vida. Isso pode ser mal, pode ser caminho de morte, pode ser caminho de destruição. Então é hora, é momento de nós entendermos que
Os nossos olhos precisam ser disciplinados. Salomão nos adverte: tudo quanto desejar os meus olhos, eu não os neguei. No entendimento de uma pessoa desprovido de conhecimento bíblico, de convicção bíblica, ele entende que o feliz é aquele que tudo que os olhos veem, ele adquire. Eles entendem assim: a felicidade está naquela casa, porque tudo que há, o que deseja, eles têm condição de pôr a mão. Só que não percebem que na grande maioria essas pessoas estão desprovidas de felicidade, estão desprovidas de alegria, de prazer, de contentamento, porque não existe no coração desse homem ou daquela mulher o sentimento de inculpabilidade. Olha aqui, você recorda daquele jovem que procurou o Senhor Jesus e que disse para ele: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O Senhor Jesus lhe diz: você conhece os mandamentos, os pratico desde a minha mocidade, desde menino. Mas você, praticando tudo, ainda está em busca da vida eterna, não alcançou? Não, estou procurando o Senhor por causa disso. Então te falta uma coisa, que é: vai, vende tudo que você tem, reparte com os pobres, vem, segue-me, e terás um tesouro no céu. Tudo que aquele moço colocava nos olhos, simplesmente podia conseguir, mas não era feliz. A Bíblia diz que ele retirou cabisbaixo, de cabeça baixa. Então entenda, irmãos, não incorra nesse erro. A felicidade não significa que é tudo que nós colocarmos os nossos olhos, nós alcançaremos. Há coisas que os seus olhos veem, mas Deus não as deseja para você. Quando nós disciplinamos os nossos olhos, nós aprendemos a viver uma vida mais simples, como diz a Bíblia, quieta, tranquila, sossegada. Não queremos nos envolver em grandes coisas e acumular uma série de problemas para a nossa vida. Se há algo que nós devemos buscar crescimento continuamente e não queremos que seja pequeno, é o nosso crescimento espiritual. Isso nós devemos desejar, mas as outras coisas, à medida que Deus nos der, à medida que o Senhor nos conceder a cada dia. A concupiscência dos olhos, ela gera a cobiça, e a cobiça gerada, o consumismo aparece. Consumismo tem marcado a nossa sociedade, marcado a igreja. Você observa o consumismo na igreja, mesmo no nosso meio. Todo casamento, as irmãs estão com a roupa mais nova, mão sufocada, cartão de crédito devendo, precisando pagar, consertar, sufocar, mas tem que comprar a roupa nova. Por que, minha filha, meu filho? Porque no casamento passado, que foi o último agora, da irmã Neuza, mas do Eliel, aceite, irmão, usar seu casamento como exemplo. Olha, pastor, no casamento da Eliel e da Neuza estava com essa roupa, eu tenho que ir com a outra agora. A roupa é a mesma, consumismo. Os crentes por causa, olha aqui, os crentes por causa da falta de equilíbrio, da capacidade de disciplinar o seu olho, o seu olhar, ele embaraça, cria problema sério, perde a sua tranquilidade, noite de sono. A possibilidade que ele tinha de deitar, dormir tranquilo, agora ele dorme encafifado. Como que eu vou fazer isso? Dar a volta nisso ou naquilo? Onde está o problema? Dominado pelo desejo que aparece no coração depois que os olhos viram. Nossos congressos, casamentos, parecem desfiles de moda. Cada um deseja vestir mais bonito do que o outro. Os que não conseguem, não tem jeito, tem até vergonha de vir da igreja por causa da elegância de tantos. E
aqueles elegantes que estão nesse pecado aí, porque isso aí acaba sendo pecado, fica olhando para quem está do lado da direita, do lado da esquerda, para a roupa dele, para o sapato dele, e dizendo, mas no casamento passado ele estava com a mesma roupa. E o que você tem a ver com isso? O que você tem com isso? A igreja, ela perde a cada dia a sua simplicidade. Perde a sua simplicidade. Salomão está dizendo para nós aqui, olha, tudo quanto desejar os meus olhos não os neguei. Isso é um problema. Não tem equilíbrio para ir ao shopping e deixar o que existe no shopping lá. Quando vê, estão atraídos, tem que trazer. Eu disse lá na Espanha, que tem crente que chega no shopping e você parece um menino olhando para o melado quando nunca comeu. Você chega assim por trás e encontra ele atraído. Você consegue ficar alguns minutos atrás dele sem que ele perceba que você está ali. Com os olhos vidrados. Filhos que por causa disso eles querem impressionar os pais e dizer que melhorarão na escola se os pais cederem esse aspecto, comprar isso para mim. E os pais, desprovidos também de base bíblica, vão cedendo. Meu filho vai melhorar, a minha filha vai melhorar, se eu der esse telemóvel para ele, se eu der esse telemóvel para ela, se eu comprar isso, a felicidade do seu filho não está em telemóvel. Telemóvel para esses adolescentes, tudo aqui, ó, nenhum deles devia de ter, se vocês querem saber. É verdade. Porque alguns deles aqui, irmão, vocês me desculpem a expressão, mas quando é para falar, vocês sabem quem fala mesmo. Uns deles aqui, eu vou tomar cuidado. Aqui dentro da igreja, eles têm a audácia de passar a mensagem no telemóvel que o pai dele, que a mãe dele. É provável que do lado de cá passa para cá, assim você não vê. Brincadeira. Problema. Mas é que o meu filho falou para mim, ou a minha filha falou para mim, que vai melhorar na escola se eu der para ele um telemóvel. Meu filho, se seu filho não melhorar pelos princípios que você colocou no coração dele, presente não vai comprar. Presente não tem poder e autoridade para mudar a vida de ninguém. Não barganhe com seu filho. Mostre para ele o porquê que ele deve melhorar, de acordo com a Bíblia. Assente com ele, converse na palavra. As motivações não podem ser erradas. Olha aqui, irmãos, cuide em relação a isso. Nossos adolescentes têm passado problema. Estamos conversando com um por um. Deus vai ajudá-los a sair dessa dificuldade em nome de Jesus. Mas preste atenção, nós não podemos criar motivação errada para eles. Muitos nesta hora, ao invés da clínica pastoral, sabe o que faz? Eu repito, a falta de inclinação espiritual pega, os leva para o campo de futebol. Vão melhorar. Se colocar uma bola no pé deles, vão melhorar. Se a gente levar eles para um lugar e colocar alguns filmes para eles, e os filmes hoje em dia tem cara, roupa, máscara de cristão, mas lá no fundo o cristianismo está distante. A essência do cristianismo está longe. A motivação está errada. Você consegue até segurá-los dentro da igreja, mas quando você conversa com eles, olha aqui, ó, você que é pai, você que é mãe, quando você conversa com eles a sério, a fundo, e que Deus lhes dá temor para eles contar o que está acontecendo, eles vão mostrar para você que eles estão dentro da igreja fisicamente, mas espiritualmente eles estão distantes, porque você colocou uma motivação errada. Eles têm que ser atraídos por Cristo e pela Bíblia. Eles têm que ser atraídos pela Bíblia e por Cristo. Se a Bíblia, se Cristo não der jeito, brincadeira não dá. Oba-oba não dá, engano não dá, mais nada dá.
Isso é sério. Isso aqui é muito sério. É verdade, aleluia. Isso é uma questão seríssima. Nossos filhos não devem aprender a colocar a mão em tudo que os olhos deles vê. Isso gera cobiça. E você quer ver uma das razões pelas quais Israel não entrou. Eu estava pregando aqui no domingo, não deu tempo para chegar lá. Não entrou na terra da promessa. 1 de Coríntios, capítulo de número 10. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. Veja o que Paulo está dizendo aqui no capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios, ou Corinto. Olha o que Paulo está dizendo aqui no versículo de número 6. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Um dos impedimentos para Israel entrar na terra da promessa foi a cobiça. O cristão, ele tem limites bíblicos em relação ao seu olho. Volte a sua atenção em relação ao que nós estávamos falando. Abra a Bíblia no Salmo de número 73 agora, para você observar o que Asaf nos fala em relação à sua própria pessoa, no momento de dificuldade que ele atravessou, espiritualmente falando. Você sabe quem era Asaf? Asaf era regente daquela orquestra de Davi, mestre na música. Estudamos há poucos dias sobre isso aqui. Salmo de número 73, versículo 2 e 3. Olha a Bíblia dizendo: quanto a mim, Asaf falando em relação a ele, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos. Quando é que ele teve inveja, irmãos? Leia aí. Muito bem. Quando é que despertou nele a inveja? Quando ele viu. E nós estamos falando de um homem profundamente espiritual. Nós aqui estamos falando de Asaf. Nós estamos falando de um homem que era fiel a Deus. Levita, Espírito de Deus. era um servo fiel de Deus. Mas olha o problema na casa, na vida de Asaf, embaraçando Asaf. E aí o problema chega quando ele vê a prosperidade dos ímpios. Crente invejoso. Dá para entender isso? Asaf está dizendo que ele teve inveja. Quando ele viu a prosperidade dos ímpios, ele quis medir a vida dele com a vida do ímpio. E a nossa vida tem que ser medida pela palavra de Deus. Não preste atenção. A concupiscência dos olhos, ela te leva a comparar a sua vida com a vida daquele que está longe, distante de Deus. Quem é ele para ser comparado conosco, irmãos? Olha aqui, irmãos. Isso aqui não é negá-los, desfazer Deus, mas quem é? A realidade é, irmãos, está a quilômetros e quilômetros para poder se comparar conosco. Com um crente aqui, ó, que não tem um cêntimo no bolso e que não sabe nem se vai comer amanhã, e o ímpio mais rico desta terra, ele está mais longe, mas é longe, e eu não consigo delinear a distância que ele está de você. Aleluia! Porque você é filho bendito de Deus. Porém, a concupiscência dos olhos leva o cristão a medir a sua vida com quem não é servo de Deus como ele é. Nesta hora da concupiscência dos olhos, sabe o que acontece, irmãos? O crente se reduz, ele volta para baixo, ele desce da sua posição, ele quer se comparar, ele se iguala a quem não tem esperança, a quem não tem paz, a quem o Deus dele é o dinheiro.
Preste atenção. Preste-me atenção. Cada cristão deve tomar cuidado em relação a isso. Ó, quantos irmãos, servos de Deus, que são atraídos por causa disso, lá no trabalho, sabe por quê? Ele mede a vida com o ímpio. Você não tem nada que olhar para a vida do ímpio, se não ver o quanto você é abençoado em relação à vida dele. Porém, sabe o que acontece com o crente no trabalho inconformado, cheio de concupiscência dos olhos? Ele fica olhando a vida do ímpio em tudo. E aí o ímpio não recebe xingatório, e ele que é luz recebe. E aí ele fica contrariado, ele tem inveja. Alguns já me disseram, por algumas vezes, depois que eu aceitei Jesus, o trem para mim só complicou. Antes de ser crente eu não tinha problema. Claro, você estava debaixo do domínio de Satanás. Ele nunca levantaria contra a sua vida. Ele nunca iria meter o dedo na sua costela. Ele nunca ia querer ferir os seus olhos, porque ele olhava através dos seus olhos. Ele colocava sentimento no seu coração. Ele pensava através da sua mente. Agora hoje, você rejeita o olhar do diabo. Você rejeita o sentimento satânico. Você rejeita toda outra família satânica. Então ele vai levantar mesmo. Mas a concupiscência dos olhos faz com que o homem desvie o seu olhar de Cristo, que é o exemplo maior para nós, que sofreu, que a Bíblia diz que ele tudo foi também tentado. O nosso mestre também foi tentado. O nosso mestre sentiu cansaço. O nosso mestre sentiu fome. O nosso mestre dormiu no deserto, ao relento. O nosso mestre disse: as raposas têm covis e as aves do céu têm onde criar os seus filhotinhos, mas eu, filho do homem, o dono do céu e da terra, não tenho onde reclinar a minha cabeça. Nosso mestre passou por tudo. Em tudo ele foi tentado, mas diz-nos a palavra: sem pecado. Porém, o crente que não brinque, igreja que quer ser fiel a Deus, às vezes olha para as infiéis e quer se medir, porque parece haver uma prosperidade. Alguns andam de passos largos, enquanto os fiéis estão dando passos pequeninos, sentindo cansaço, aflição, comendo hoje, esperando a providência de amanhã. Se é possível acontecer na vida de crente? É. Se é possível, mas não meça a sua vida com ímpio. O problema acontece quando você começa a olhar, você não cria uma cerca para os seus olhos, não meça a sua vida com a vida de quem não é servo, não é filho de Deus. Quantos cristãos desejariam ser ricos como fulano, como Beltrano, mas não sabem que muitos deles, para chegarem lá, até fizeram parte com Satanás? Oferecem sacrifício aos demônios. Quantos gostariam de ter a fama de A, de B, sem saber que eles pagarão alto preço? Porque chegará um dia, Isaías 28:20, que ele perceberá que a cama para ele agora é tão curta e o cobertor é estreito, ele não pode deitar e não pode se aquecer mais. Estende-se na cama na época da fama. Todas as firmas patrocinam empresas, patrocinam, investem, mas um dia arrebenta uma veia, dá um problema no tornozelo, no joelho, o joelho da água, chega aos 30, já não tem mais o vigor, não tem mais a mesma força, não consegue pular mais como pulava, não consegue correr mais como corria, e ele vai para o esquecimento. Cadê o astro da música, Michael Jackson? Deu homem, cama curta, cobertor estreito.
Não meça a sua vida com A e com B. Meça a sua vida com aquele irmão que você sabe que é fiel, aí sim, com a Bíblia. Perceba que os fiéis são provados, enfrentam problemas, adoecem, atravessam dificuldade, porém na quinta ele está na igreja, na terça ele vai também, no domingo ele está na escola, e à noite ele está louvando e bendizendo o nome do Senhor. Nessa sua vida com Deus. Aleluia! Glória a Deus! Eu paro para pensar em Asaf, compositor de salmos. Receber revelações extraordinárias da parte de Deus para compor. Graças a Deus! Posição extraordinária. Mas ele está dizendo aqui, ó, os meus pés quase se desviaram. Olha a posição que Asaf chegou. Como que estando no caminho do meio, como diz o pregador, estando no caminho do meio, quase que ele cai para o caminho da beirada. Seus pés começaram a se desviar. Ele estava saindo do rumo. E ele vai nos mostrando o porquê. Ele vai nos mostrando o porquê. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Interessante. Mediu o ímpio em todos os aspectos. No versículo 4, não há aperto na morte deles. Está firme a sua força. Rapaz, que azar, estava passando a prova. E aí ele pensou como muitas pessoas pensam. Eu, servo de Deus, é inadmissível sofrer, pagar preço, ser criticado, porque alguns dos patrões, patroas ou companheiros de trabalho já não disseram para vocês: se o seu Deus é tão bom, por que você saiu da sua terra e está aqui ganhando a vida? Alguns já não falaram isso. Com certeza, você já ouviu isso. E aí o crente nesta hora, se ele não é equilibrado pela palavra do Senhor nosso Deus, ele começa a bater no peito e dizer que ele tem que ver que ele é príncipe, que é inadmissível essa prova. E alguns gritam alto, dizendo assim: eu não aceito. E continuam na prova, não aceitando, continuam na luta, não aceitando estar debaixo da correção de Deus, não aceitando estar lá na laria de Jeová sendo trabalhado pelo Senhor. Aceitando ou não aceitando é barro e está na mão do oleiro. Que domínio tem o barro em relação ao oleiro? Deus é claro, ele diz para Israel, em 18 de Jeremias, falando sobre a casa do oleiro, o Senhor Deus está dizendo: porventura não posso eu fazer o que bem quiser? Convosco, a casa de Israel, não tenho eu domínio sobre vós? Qual que é a vossa argumentação? Quem é que vocês podem dizer? Quem é que pode bater no peito? Onde estão as vossas prerrogativas? Nenhuma o ser humano tem diante de Deus. Eu estava olhando, eu estive falando isso agora à tarde com os irmãos. Eu estava olhando um pouquinho sobre a vida de Spurgeon. Os irmãos conhecem a história de Carlos Spurgeon. Foi considerado, depois de Cristo e de Paulo, príncipe dos pregadores. Lhe deram esse título pela graça de Deus presente na vida daquele homem, pela forma como Deus usava de uma forma extraordinária. E ele diz uma frase, irmãos, que marcou-me o coração, falando sobre dois cegos que recorreram a Cristo para ser curados. Ele disse que qualquer ser humano sobre a face da terra que desejar uma bênção, que precisar de uma bênção, e se dirigir a Deus ou a Cristo como que merece essa bênção, ele nunca a alcançará. Nunca alcançará. Ele que se reduz a nada na presença de Deus. Ele que saiba que se Jesus não me responder, ele não tem razão nem para clamar e para questionar.
É por isso que a gente percebe o que Bartimeu alcançou a vitória, porque ele estava dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E você sabe o que é misericórdia? É ter dó, compaixão de quem está em situação de miséria. O que ele estava dizendo? Miserável sou eu. Tem misericórdia, tem dó de mim, tem miséria. E eu vejo crente, eu já vejo, de vez em quando eu vejo. Eles dizem assim: eu não aceito. Eu orei lá em casa, pastor, e falei: eu não aceito. Aí eu fico desejoso que no outro dia a prova dele, o problema dele tenha acabado, enquanto ele está com a mesma prova. Não aceitou e continua com a mesma prova. Nós, na verdade, não merecemos nada de Deus. Se merecêssemos, não seríamos salvos pela graça de Deus. Graça é favor não merecido. Se formos salvos pela graça de Deus, só alcançaremos as coisas da parte de Deus pela bondade e pela misericórdia de Deus. Então prestem atenção. Asaf está nos dizendo aqui que ele chegou a ter inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. O problema está em você olhar para quem te cerca, no seu entendimento para quem está acima de você, e não tem a sua mesma fé, as suas mesmas convicções. Para muitos crentes é inadmissível aquela pessoa estar naquela situação, se ele encontra numa situação, humanamente falando, mais desfavorecida. Porém ele esquece que espiritualmente falando, ele está aqui, e aquele que está do lado dele, espiritualmente falando, está lá embaixo, morto em ofensas e pecados contra Deus. E que se Cristo voltar agora, ele não tem esperança. A concupiscência dos olhos faz o ser humano perder a percepção correta das coisas, de que nós temos esperança. O cidadão batalha, luta, porque ele tem esperança. Ele tem um projeto, ele tem esperança. Nada é mais triste do que alguém sem esperança. O sem esperança cruza o braço, espera o tempo passar, deseja a morte chegar. Agora quem tem esperança batalha. Quem tem esperança caminha, levanta, ergue as mãos. A igreja é possuidora de esperança. Olha aqui, você que tem um filho desviado, um parente desviado, se você cruzar os braços, como que ele voltará? Mas é hora, ele está mais aprofundado no pecado, mas é lá no fundo mesmo que ele vai acordar. Às vezes é preciso descer ao mais profundo do poço, chegar ao submundo. Você está lembrado do filho pródigo? Não havia uma situação mais humilhante, um quadro mais terrível para um judeu do que estar cuidando de porcos. Lá estava o filho pródigo. E lá diz a Bíblia, desejando encher o seu estômago com a mesma comida, alfarroba, que os porcos comiam, ele caiu em si. Era como que estivesse dormindo e acordou, despertou. Por que eu estou sofrendo? Se lá na casa do meu pai ainda tem pão para me comer. Por que eu estou desejando encher o meu estômago com esta comida que é para porcos, se meu pai me dá pão quente e água fresca quando eu preciso? Naquela hora ele resolveu voltar para a casa do pai, mas enquanto isso ele não resolveu. O interessante desse texto é que a Bíblia diz que o filho pródigo, ele desejava encher o estômago, ele não desejava alimentar, porque aquilo não era alimento para ele. Desviado é exatamente assim. Chega um momento que aquilo ele vê que é totalmente incompatível com ele, o estômago está repugnando, mas há um vazio lá dentro. O filho pródigo, o estômago roncava e ele tinha que encher. Olha na sua Bíblia, a Bíblia diz que ele precisava e desejava encher o estômago e não alimentar. Foi aí. É aí quando o homem sente que ele está sendo trespassado por alguma coisa, é que ele percebe: na casa do meu pai há pão de sobra. Eu vou voltar.
verdade. Interessante, o pai não escreveu uma carta, o pai não pediu retorno, o pai ficava olhando. E aquele olhar do pai significava que ele estava certo que o filho voltaria. Isto significa que você, que tem alguém afastado da igreja, deve estar de pé como aquele pai estava, em oração, em consagração. Não cruze os seus braços. Aleluia. Glória a Deus. Tenhamos esperança. Tenhamos esperança. Em nome do Senhor Jesus, bendito seja Deus. Todavia, meus irmãos, olhando sobre esta questão, olha o que diz o versículo 16, quando é que Asaf acordou. Versículo 16: quando eu pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Quando ele queria chegar a uma conclusão, o porquê disto, ele está dizendo que estava perturbado completamente. E nesta hora, a Bíblia diz que ele entrou no santuário de Deus. Essa expressão no versículo 17, até que entrei no santuário de Deus, isto é muito interessante. Esse até é que levou algum tempo. São as pessoas que eles insistem em permanecer no seu conceito, na sua visão. Tem pessoas aqui que estão ouvindo essa palavra essa noite e discordam, dizendo, não é bem assim que o pastor está falando. Então permaneça dando cabeçada. Até você entrar no santuário para você descobrir. Até que eu entrei no santuário. Aí diz a Bíblia, versículo 17: então entendi eu o fim deles. Olha o 18: certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como cai na desolação, quase no momento ficam totalmente consumidos de terrores, como faz com um sonho que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Ele está dizendo que a prosperidade do ímpio é passageira, é um conto, é como que uma fumaça, agora existe, mas daqui a pouco já não é mais. Você que tem experiência em andar pelas altas estradas, principalmente na época do inverno, você sabe muito bem. Você chega em um determinado lugar, logo nevoeiro, a neblina, parece que você tem que ligar imediatamente. Seus faróis são preparados para aquilo, porque você pode correr naquela hora, você pode sofrer um acidente naquela hora. E é interessante que o indivíduo dentro daquela neblina, daquele nevoeiro, ele pensa que ele vai andar quilômetros e quilômetros. Às vezes ele anda 300 metros e já não existe mais neblina. É a vida do ímpio. É só questão de você passar em volta e você vê que a prosperidade dele já foi, já não é mais, já não existe mais. Resumindo, o ímpio não tem a esperança que a igreja tem. Eles não possuem a esperança que eu e você temos, que daqui a pouco nós estaremos para sempre com Jesus. Então, meus queridos irmãos, cuidemos em relação à concupiscência dos olhos. Ela envolve o que a pessoa não tem, mas o homem parte na demanda de adquirir para se sentir realizado, feliz e, na realidade, como que alcançou aquilo que mais desejava. Preste atenção. Quando o olho vê, geralmente o coração deseja. Essa concupiscência, ela envolve, o tempo não vai dar para me entrar aí, mas ela envolve, irmãos, os olhos, ela envolve a mente e ela envolve a imaginação. O ser humano, uma vez viu, atraído, perde o controle, a mente do ser humano parece que fotografou aquilo que ele não deveria ver. E aí ele tenta apagar aquilo da mente, mas já era, está lá acabado. Lá vai os olhos, lá vai a mente, lá vai a imaginação. Quantas pessoas que provavelmente já passaram por isso e que sentiram, houve momentos dele ter revolta porque ele tentou apagar aquilo e não conseguiu mais. Estava fotografado, estava registrado na sua mente, registrou aquela visão que ele teve.
pela visão dele. Portanto, a concupiscência dos olhos, através dos olhos, ela envolve também a sua mente e ela envolve a imaginação. Os olhos viu, mente dominada, e aí a imaginação começa a trabalhar. Os pensamentos aparecem. O indivíduo está no lugar, mas a mente dele está distante, traçando planos, tentando criar um meio de alcançar o seu objetivo, de ter aquilo que ele gostaria de ter por causa do que os seus olhos viu, no seu poder, debaixo do seu controle. Isto é muito perigoso. Muitas pessoas caíram assim, não levantaram mais. Meninos, meninas, ainda novos, não atentaram, não atentam para esta questão. Foram dominados por causa do olho. Foram dominados por causa da mente. Nós lembramos muito bem que o pastor Luiz Antônio nos falou muito sobre a nossa mente. Temos a nossa mente organizada, mantermos a nossa mente com a palavra do Senhor constantemente, com uma fortaleza, contra toda investida maligna, satânica, que vier contra a nossa mente, acordado neste aspecto, para termos a autoridade de repreender, para termos a autoridade para rejeitarmos, para não aceitarmos a ponto de descer ao coração do homem, para não ser engendrado lá, porque aí nascem as maquinações, as projeções, a pessoa começa a idealizar. Eu disse aos irmãos, o primeiro olhar, ele pode até ser acidental, mas o segundo já é proposital, é um propósito, é um querer, é uma falha, é um homem ou uma mulher se entregando a essa questão. Isto é um perigo. Era bom se nós pudéssemos falar mais abertamente sobre isso aqui, mas quantas pessoas que na rua, por ver alguma coisa que não deveria ter visto, mas viu, voltou a olhar, depois foi tão atraído que foi para casa pensando, e ele voltou no outro dia pelo mesmo lugar. Ele podia cortar a volta, mas voltou para o mesmo lugar para ver se a cena repetia, para ver se o prato estava lá. Interessante, irmãos. Eu me preocupo com isso porque geralmente o ser humano sabe o que ele faz. Ele ora e diz: de manhã Deus me guarde de todo laço. Mas ele, por causa daquilo que os olhos viu, ele volta onde estava o laço. Pediu livramento, podia cortar volta, mas passou pelo mesmo caminho, como se tivesse o controle da situação. Moças que recebem um subiu do rapaz, aquela palavrinha: seu cabelo é tão bonito, mas ele não tem a mesma fé que você. Ele vai dizer isso na frente do seu pai, lá na sua casa. Rapazes, meninos, que ouviram também moças dizer: você é tão diferente, você é mais especial. Claro, Cristo está na sua vida até o momento, como não ser? Ele ia cortar volta. Nesse aspecto aqui, a Bíblia nos mostra que José deixou a sua capa, a sua vestimenta nas mãos da mulher de Potifar, mas não deixou o seu corpo na mão, preferindo até a morte, mas não pecar contra Deus e contra o marido. Então acorde para isso, perceba isso.
São muitas pessoas que estão prostradas por causa da concupiscência dos olhos. Viciados, e como são viciados? Porque a concupiscência da carne, o diabo arrumou agora um canal para ela, um instrumento que é eficaz. A mídia, literatura, ela satisfaz a concupiscência dos olhos. Você vê o indivíduo parecendo aqueles calambos, não sei se você conhece, que tem lá no Brasil. Você olha para ele está com o olhar fito no lugar assim, não desvia para nada, só balançando a cabeça. Talvez não está vendo nada, mas parece que ele está admirando alguma coisa. Começa com uma literatura, uma revista pornográfica uma vez, fica viciado, se satisfaz pelo que os olhos veem. Já existem casais nas igrejas que estão com este problema. No relacionamento deles, para se satisfazerem, tem de ver também o que não deveria. Muitos, hoje vocês cortam isso aí, muitos, mas lá estão vendo. A cada dia cresce o número de crentes que vê porcaria na internet, que precisam ser disciplinados, atraídos pelos olhos. E você, cabeçudo e cabeçuda, que está aqui achando que eu estou falando para as paredes, é porque você não é o pastor. É porque você já não viu eu aconselhar uma série de gente, de pessoas. É por isso que você está aqui miserável, me olhando com essa cara de angu encruado, pensando que eu estou brincando, que eu não tenho o que falar. É uma nojeira. E como que eu estou aqui em nome de Jesus para pastorear a igreja, vou me curvar diante de uma coisa dessa? Eu pergunto aos nobres companheiros: como que eu vou dizer que a igreja do século XXI é assim, se eu ainda tenho em minhas mãos, para me valer, a carta de Paulo aos Efésios, dizendo que a igreja é pura, é santa, é imaculada, é sem ruga? Como? Eu lhes pergunto nesta noite: qual será a igreja de nossos filhos no dia de amanhã? O que vai ser desses meninos nossos, irmãos, se Jesus não tiver misericórdia e se nós formos relaxados e dizer que está certo, que é assim mesmo? Porque nós temos meninos aqui, filhos de crentes, que concordam porque eles se sentem praticamente obrigados a concordar, mas lá dentro do coração dele está a rebeldia, está a vontade de rebentar a corda. Acordemos, nós que somos pais, igreja de Jesus, e vamos percebamos todos nós que essa tarefa é nossa. Que é dever nosso colocar a boca. Não aceitar essas coisas em nome de Jesus. Eu não estou instigando ninguém a revoltar contra o seu filho, mas fazer aquilo que você não faz, que é orar mais por ele, ensinar para ele a palavra, a Bíblia, motivar ele espiritualmente, ser um exemplo dentro da sua casa para ele. Nossos filhos precisam nos ver como exemplos para eles dentro de nossa casa. Eles precisam crescer dizendo que o meu lar, quando eu casar, seja como o lar do meu pai e da minha mãe, um lar feliz, um lar abençoado, sem briga, sem discórdia, sem xingatório, sem revolta. Que o meu lar
Quando eu casar, seja um lar feliz como é o lar do meu pai e lar da minha mãe. Porque às vezes ensinamos coisas para eles e eles olham para a gente e falam: como eles ensinam isso, mas enquanto aquela outra coisa que eles ensinam, não adianta, isso não adianta muita coisa. Bendito seja Deus. Eu tenho que parar por aqui. Se coloque de pé. Nós já estamos com 10:10. Eu não percebi o horário. Se coloque de pé. Mas foi bom. Você ouviu o que precisava ouvir nessa noite. Bendito seja para sempre o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós vamos parar por aqui. Mas prosseguiremos na próxima semana. E a minha esperança e desejo do meu coração é ter você aqui na próxima terça-feira, em nome do Senhor Jesus. Se Jesus não voltar até lá, para continuarmos estudando a palavra de Deus.